e abençoar a sua família. Queridos, hoje, na ocasião do Dia das Mães, como avisei semana passada, eu convidei 2 mamães para pregarem neste dia, uma pela manhã, uma à noite. E agora, pela manhã, quero convidar a irmã Érica aqui à frente, que estará pregando a palavra do Senhor. E logo mais à noite, irmã Tainá, também mamãe, estará aqui pregando a palavra do nosso Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, Senhor, por este dia, te agradecemos pela oportunidade de te servir, e nesta hora, Pai, queremos ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale livremente aos nossos corações, abençoe a vida da Érica, Senhor, que ela seja boca sua, instrumento Teu, às nossas vidas, a vida da Tua igreja nesta manhã. Nós suplicamos a Tua graça, a Tua infinita bondade e misericórdia sobre a vida dela. Em nome de Jesus oramos. Amém. Bom dia, igreja. Bom dia, meu filho. Te amo. Te amo, minha filha. Mamãe está muito feliz hoje, sabia? Que Deus deu você e sua irmã de presente para a mamãe. Por isso que a mamãe é mamãe hoje. É um dia muito especial, gente. É um dia muito emocionante. Eu não sei nem por que me escolheram para trazer essa reflexão, porque daqui a pouco eu devo estar provavelmente chorando. Nunca fui boa para fazer homenagem para as mães, justamente por isso, porque na metade eu já esqueci o que tinha que falar, já parava de cantar e eu já estava chorando. Obrigada, Fafá. Esse aqui é melhor, né? Mas valeu a intenção. E eu já estava chorando, então eu sempre arrastava minha irmã comigo. E espertamente, Cláudia, eu falava, não vou cantar se eu não cantar com a minha irmã. Porque ela vinha cantar junto comigo, eu ficava chorando e ela ficava cantando. Mas é um dia muito feliz, é um dia de saudades também. É um paradoxo, na verdade, né? Porque nós sabemos que algumas não têm mais a sua mãezinha por perto. Eu sei que eu vou encontrar a minha mãe hoje. E eu sei que está sendo um dia muito difícil para ela, porque ela perdeu a mãezinha dela, minha avó, e tem sido muito difícil. Foi em 2020, mas ainda está muito recente essas datas, são datas que mexem com a gente. Mas o Senhor há de sustentar, amém? A verdade é que a maternidade é uma bênção de Deus. A maternidade é uma dádiva. Como a palavra do Senhor diz, filhos são o quê? Herança do Senhor. E a mulher tem esse privilégio. Só a mulher tem esse privilégio. Privilégio de ser parte da criação do Senhor. Porque para um ser humano vir à terra, precisa de uma mulher. E Deus planejou isso de uma maneira fantástica. Vamos abrir. Aí agora eu pedi uma vez bênção triplicada. Olha aí. Obrigada, Léo. Bem servida. Vamos abrir a nossa Bíblia em Isaías, capítulo 49, versículo 15. Nós estaremos falando algumas coisas, aprendendo algumas lições com algumas mães, passeando por alguns versículos a respeito desse tema. Meu marido já me avisou que eu tenho 20 minutos, eu vou tentar ser bem breve, porque hoje é um dia especial, tem que ir para casa, ver almoço, para ver quem vai almoçar fora também. Prometo tentar ser o mais breve possível. Isaías capítulo 49, versículo 15, diz o seguinte: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecer, eu, o Senhor, não me esquecerei de ti. Tem uma versão diferente ali. Vamos ler junto nessa versão que está ali? Vamos lá. Haverá mãe que possa esquecer seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de ti, de você.
Queridos, esse versículo é duplamente fantástico. Fantástico porque, em primeiro lugar, ele fala sobre o amor de Deus por nós, que é um amor incondicional. O maior amor do mundo é o amor de Deus pela minha e pela sua vida. E ele também fala sobre um outro amor, porque o segundo maior amor do mundo, eu não sei se você vai concordar comigo, mas o segundo maior amor do mundo é o amor de mãe. E esse versículo ressalta isso de uma forma tão forte, porque o próprio Deus cita o amor de uma mãe como referência. O amor de uma mãe é citado pelo próprio Deus como um parâmetro. A gente tem que concordar, não há amor maior do que o amor de Deus por nós, mas na terra não existe nada mais forte do que o amor de uma mãe, e Deus fala isso. Ainda que uma mãe possa esquecer... Aí, ó, chegou a música das mães, depois, né? Antes, já foi. Ainda que uma mãe, ainda que ela venha se esquecer, porque eu imagino que na mente de Deus, assim, é difícil uma mãe se esquecer, mas ainda que ela se esqueça, eu não me esquecerei de ti. O próprio Deus usa o amor de mãe como um parâmetro. E a gente vai passear por alguns exemplos, algumas mães da Bíblia, brevemente, e aprender algumas lições com ela. A primeira mulher é Joquebede. Alguém sabe quem foi o filho de Joquebede? Moisés. Tá sabendo, hein, Enzo? Aí, pastor. Cadê minha filha, pastor? Tá lá. Ah, tá lá com a Dirlene. Tá ali. Eu olhei e não vi, já fiquei preocupada. Mãe, gente, não repara não. Joquebede, mãe de Moisés, que escondeu dos soldados egípcios que queriam matar todos os bebês hebreus masculinos. Joquebede confiou em Deus para proteger o seu filho e acabou se tornando parte importante da história de Israel. Solanginha falou aqui mais cedo sobre coragem e fé. Joquebede foi uma mãe de coragem. E ela tem para ensinar a nós sobre isso. Mães são mães de coragem. Joquebede precisava tomar uma decisão naquele momento. No contexto da história em que todos os bebês masculinos estavam sendo mortos, Joquebede teve que pensar rápido, tomar uma decisão de coragem com sabedoria. E Joquebede ensina para nós que nós precisamos ter coragem e buscar sabedoria em Deus. Que nós sejamos mulheres que busquem sabedoria no Senhor. Tiago, capítulo 1, versículo 5 diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e não lhes impropera, não lhes impede, e ser-lhe-á concedido. Nós, mães, temos que ter muita coragem e muita sabedoria nos dias de hoje, desde sempre. Mas as gerações têm se tornado cada vez mais difíceis. O mundo tem tentado envolver as nossas crianças, os nossos jovens, de tal maneira que nós precisamos nos posicionar como Joquebede se posicionou, com coragem. Muitas vezes nós, mães, somos julgadas pelo tipo de educação que nós temos dado aos nossos filhos, os hábitos, que isso difere de família para família. Tem família que age de uma determinada forma, é característico daquela família. Outra família tem outros hábitos diferentes. Famílias que almoçam dia de domingo à mesa. Tem família que não, que se dá bem almoçando ali na sala, todo mundo conversando, prato na mão, comendo. Isso são costumes diferentes, ok, mas nós estamos falando aqui de coragem para poder moldar o caráter, sabedoria para moldar o caráter dos nossos filhos nesse mundo difícil, e pedir a Deus sabedoria e coragem para a gente se posicionar, porque o mundo tem se posicionado. O mundo tem se posicionado diante das nossas crianças e adolescentes e jovens.
tem despejado todo tipo de conteúdo na cabeça das nossas crianças, dos nossos filhos. E nós temos que pedir a Deus coragem e sabedoria para enfrentar na força que o Senhor nos dá. Porque a verdade é que o mundo quer nos massacrar. O mundo quer massacrar a figura da mãe. Na verdade, o mundo quer calma, respira. Deturpar a figura da mãe. Só uma mulher pode ser mãe. E é triste ter que afirmar isso hoje em dia, porque a sociedade vem corrompendo de tal forma que diz que homens também podem gerar. E isso não é uma verdade. Segundo a palavra de Deus, Deus criou macho e fêmea, e só uma mulher tem o poder de gerar. E nós precisamos ter coragem para assumir essa posição diante da sociedade. Assim como Joquebede pediu sabedoria a Deus para tomar uma decisão difícil, imagina você ter que deixar o seu filho dentro de um cestinho de junco e liberar ele e ver ele indo pelas águas sem saber o que podia acontecer, mas ela teve coragem e confiança. E o Senhor cuidou de Moisés, todos nós sabemos a história. E é isso que nós mães devemos pedir ao Senhor hoje. Coragem para tomar as decisões certas a respeito dos nossos filhos. Ah, mas cada um tem a sua maneira de pensar. Concordo até certo ponto. Enquanto eles são crianças, estão debaixo do nosso teto e da nossa responsabilidade. Quem tomam as decisões são vocês, mães e pais. Pode ser que fora de casa o seu filho ou sua filha escute coisas, aprenda coisas que façam questionar a sua autoridade como mãe, como pai, que estão aqui presentes também. Mas tenha coragem, peça coragem para se posicionar. Enquanto estão debaixo do nosso teto, são nossas crianças, nós é que tomamos a decisão pautada na sabedoria que Deus te dá. Amém? Não importa a idade não, tá? Esses dias minha mãe estava assim, tu pensa que tu é mãe, não te dou uns tabefe, não te dou uns tabefe, hein? Tu vai me escutar, vai fazer assim, assim, assim. Eu falei, não, calma mãe, eu vou obedecer, tá? Eu vou fazer assim. Não importa a idade. Peça ao Senhor coragem e sabedoria para poder tomar a decisão certa a respeito da criação que você tem que dar ao seu filho. Não tenha medo do julgamento alheio, porque quem julga não sabe qual é o propósito que está dentro do seu coração. Outra mãe que nós podemos aprender uma grande lição é Eunice. Alguém sabe quem foi filho de Eunice? Ih, agora ficou mais difícil, hein? Olha, eu ouvi um sussurro lá atrás. Pode falar alto, irmã. Timóteo. Eunice, mãe de Timóteo, lá o companheiro de Paulo, jovem Timóteo, aprendiz e companheiro. Eunice, mãe de Timóteo, foi elogiada por Paulo por seu filho possuir uma fé sincera e genuína como ela e sua avó Lóide. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo diz o seguinte, dá o seguinte testemunho a respeito de Timóteo, sua mãe e sua avó. Recordo-me da fé não fingida que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua avó Eunice. Paulo está falando com Timóteo, eu me recordo da fé sincera, da fé não fingida que a sua mãe e a sua avó tiveram. E essa mesma fé habita em você hoje. O maior legado que você pode deixar para o seu filho, para a sua filha, é o Evangelho de Cristo. O maior legado que você pode deixar para o seu filho e a sua filha é a fé em Cristo Jesus. O maior legado que você pode deixar na vida do seu filho, na sua filha, é o amor por Deus acima de todas as coisas. E Eunice foi esta mãe. Tanto que Paulo a menciona de maneira honrosa. Olha, ele confirma, Eunice, sua mãe, Lóide, sua avó, te ensinaram
de maneira eficiente, porque a mesma fé que eu via habitando nelas e agindo através da vida delas, hoje eu vejo na sua vida também. E a gente percebe que Eunice foi um exemplo para o seu filho. A palavra diz em Provérbios 22, capítulo 22, verso 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Eunice ensinou o caminho para Timóteo. Só que existe um detalhe importante. Não tem como eu, mãe, ensinar o caminho se eu não souber o caminho. Eu só ensino o caminho se eu sei esse caminho. E eu, particularmente, sou péssima para dar direção, gente. Quando alguém vem pedir na rua, essa rua aqui, eu já passo logo para o Eric sabe espaço, localização geográfica. Eu sou péssima, eu não posso dar, Cláudia, que eu vou botar a pessoa em apuros. Eu falo assim, não, ou eu passo para o próximo, não, pergunta para o próximo, pergunta no comércio, ou eu passo para meu marido. Porque eu não vou saber ensinar aquele caminho e eu posso botar aquela pessoa em apuros. Só ensina o caminho quem sabe. Só ensina o caminho quem passa pelo caminho. E a pergunta que eu tenho para fazer a você hoje, mãe, é: você tem andado nesse caminho para poder ensinar ao seu filho, à sua filha, a respeito desse caminho? Existe a doutrina e existe o discipulado. São coisas que parecem ser iguais, mas não são. A doutrina geralmente é algo imposto, algo rígido, algo que alguém te mostra como fazer. Vai lá e faz, né? Vai lá e anda por esse caminho. O discipulado não. A mãe que discipula e não somente doutrina, ela é um exemplo antes para o seu filho. E ela fala, me dá a mão, vamos comigo, porque eu já conheço o caminho. Eu tenho andado por esse caminho diariamente, eu tenho andado por esse caminho ano após ano. A melhor maneira de você ensinar o seu filho, assim como Eunice foi um exemplo para a vida de Timóteo, é vivendo aquilo que você ensina. Gente, não tem como. O exemplo arrasta. A fala pode até instruir, mas se você faz, você fixa muito, muito, muito mais. Aquela criança, aquele adolescente vai ter um exemplo vivo em casa. Lá em casa a gente tem tentado fazer alguns ajustes a respeito disso aqui, ó. Isso aqui é um dos maus do século. E aí, a Elisa ainda não está estudando, o Enzo já está, então na escola o amiguinho leva, o amiguinho brinca, e fica difícil. Fica difícil no meio de uma festa, todo mundo comendo brigadeiro, docinho, chocolate. Como é que você não deixa uma criança pequena comer? É complicado, sim, não é fácil. Mas a gente tem tentado evitar. A televisão de manhã está proibido, não tem isso de ligar a televisão de manhã, não. Já falei lá em casa, não quero. Está todo mundo ciente. Acordou, oração. O que a gente faz quando... Cadê o Enzo? O Enzo está distraído ali conversando. O que a gente faz quando a gente acorda? A primeira coisa, não envergonha a mamãe, não. Orar. Mas é verdade, lá em casa a gente acorda, a gente ora junto, cada um pega a sua Bíblia e a gente começa a ler. O Enzo já está lendo tudo, graças a Deus. A Elis fica lá lendo e eu vou incentivando, está lendo? Mas ela está com a Bíblia aberta lendo. Por quê? Eu pego a minha Bíblia, ele pega a Bíblia dele, ela pega a Bíblia dela e todo mundo senta para ler junto, orar junto. Isso aí. Ler a Bíblia deixa a gente forte. Olha como é que aprende. Como os teus filhos têm visto você? O que eles mais têm visto você fazer? Eu não gosto muito de fazer esse negócio de devocional. Nada contra quem faz, eu respeito quem faz. Isso é uma opinião própria, tá? Devocional só com o celular. Claro, às vezes o devocional está aqui, mas tem que ter a Bíblia na mão. Lá em casa tem que ter a Bíblia na mão, porque isso é didático. A criança vai aprendendo com um exemplo. Uma vez meu marido
Estava lá, não, estou fazendo devocional com o celular. Não, vamos pegar a Bíblia. Porque a criança precisa ver, precisa ter o contato visual com aquilo para poder assimilar. Como os teus filhos têm visto você dentro de casa? Mais com o celular na mão ou com a Bíblia na mão? Mais ajoelhado orando ou o tempo todo com a cara no celular ou na série? Assim como Eunice foi um exemplo de vida para Timóteo, que nós sejamos exemplo. Que a gente não somente doutrine, mas que a gente discipule. Discipulado é relacionamento, discipulado é pegar na mão e caminhar junto. Não somente falar assim, ó, vai por aquele caminho ali que vai dar certo. Não, eu te dou a mão, meu filho, eu te dou a mão, minha filha. E nós vamos caminhar juntos e crescer juntos. O maior legado que você pode deixar para o seu filho, a sua filha, é apresentar Jesus Cristo. O maior, eu já começo a me emocionar. O maior presente que minha mãe me deu, sem sombra de dúvidas, querido, foi me apresentar a Jesus. Eu agradeço a minha mãe por não só ter doutrinado, mas ter me discipulado. Por ter sido exemplo, por ter me acordado todo dia para ir para a EBD, quando eu era criança, e eu falava assim, Dilene, mãe, eu não quero. Não. Vai sim, querendo ou não, porque debaixo do meu teto vai comigo para onde eu mandar, até vocês casarem e vocês se viram. Enquanto está aqui, eu vou ensinar da maneira correta e vamos todo mundo levantar. Eu reclamava. Eu não queria, mas eu olho para trás e agradeço ao Senhor por ela ter tido esse esforço, porque não é fácil o trabalho de uma mãe, não é fácil o trabalho de um pai, não é fácil o trabalho de educar a criança no caminho em que se deve andar, mas é extremamente recompensador. E creio que o Senhor vai te fortalecer para isso. A última mãe que eu quero tomar como exemplo é Ana. Ana foi mãe de... Pode falar alto. Samuel, muito bom. Uma mãe piedosa que orou fervorosamente por um filho e quando o recebeu, o dedicou inteiramente ao Senhor quando ele nasceu. 1 Samuel, capítulo 1, 27 diz... Ana está fazendo uma oração de agradecimento ao Senhor. E ela diz assim, era este menino que eu pedia. E o Senhor concedeu-me o pedido. Por isso agora, eu o dedico ao Senhor. Por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali o adorou. Ana era uma mulher que cumpria as promessas que ela fazia ao Senhor. Queria muito ter um filho, mas Ana era estéril, mulher de Eucana. E o maior desejo de Ana era ser mãe. E ela insistentemente pedia ao Senhor e Deus ouviu a oração dela e ela prometeu ao Senhor que consagraria o seu filho inteiramente ao Senhor. Consagre o seu filho a Deus. Consagre a vida da sua filha ao Senhor. Se você não o fez assim que nasceu, como é de costume nós, os cristãos, trazem seus filhos recém-nascidos para consagrar, consagre ao Senhor agora, independente da idade que ele tem. Enquanto você tem o poder e a autoridade sobre a vida do seu filho, da sua filha, porque nós sabemos que eles batem asas e voam. Nós somos cientes disso. Eu já preparo meu coração desde já. Porque os filhos são o quê? Herança. Herança do Senhor. Pensa comigo, herança é algo que era de alguém antes de ser seu. Correto? A herança não é mérito meu. A herança é mérito de quem construiu, de quem criou, de quem conseguiu. E a pessoa decide passar essa herança para você. Esses são seus filhos. Essas são suas filhas. É uma herança. É uma dádiva do próprio Deus para a sua vida.
E a palavra de Deus também diz, deixa eu ler aqui em Salmo 127, versículo 3, diz o seguinte: os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Querido, filhos são herança. Filhos são flecha. E a flecha tem que ser direcionada. A flecha não se direciona sozinha. Quando o arqueiro coloca a flecha no seu arco, não é a flecha que decide para onde vai. É o arqueiro que decide para onde a flecha vai. É ele que prepara a flecha corretamente, encaixa a flecha corretamente, tem todos os preparativos, limpa a flecha, faz o polimento na flecha, vê todos os detalhes, encaixa direitinho no arco e ele direciona. É o valente que direciona a flecha. Querido pai, querida mãe, tem como falar só para a mãe que nós temos pais aqui também, eles são responsáveis pela educação dos filhos. Vocês vão direcionar as suas flechas. Como? Pautados na palavra do Senhor. Consagrem os seus filhos ao Senhor diariamente. E isso é uma herança que eu tenho da minha mãe. É um costume que eu herdei dela, que ela me ensinou toda noite, até a gente sair de casa. Eu saí de casa com 22 anos, quando eu me casei. A minha mãe colocava a mão na minha cabeça e na cabeça da minha irmã, declarando palavras de bênção e consagrando diariamente a vida da Ellen e a minha vida ao Senhor, dizendo que o sangue de Jesus tem poder sobre a sua vida. Ela olhava dentro dos meus olhos e falava isso. Repetia algumas palavras e hoje eu faço a mesma coisa com os meus filhos. Eu consagro a mente, eu consagro o coração e eu consagro o corpo deles todo dia ao Senhor. E eles serão flechas na mão de Deus. Eu creio assim, nossos filhos serão flechas preparadas, lançadas, afiadas e eficazes na mão do nosso Deus. Ser mãe é um privilégio. Ser mãe é uma missão. Ser mãe é um ministério. Uma frase de C.S. Lewis que impactou muito a minha vida diz assim: filhos não são uma distração que nos impede de fazer o trabalho importante. Eles são um trabalho importante. Querida, que nada te distraia do trabalho importante. Eu sei que cada mãe tem a sua configuração, tem o seu jeito de ser. Umas trabalham fora, outras trabalham em casa. Cada uma tem a sua rotina, mas não abra mão, independente do que você vive hoje, de ter um tempo de qualidade com o seu filho, com a sua filha, para poder prepará-los, para poder treiná-los. Antigamente eu usava o termo, criar filho. Fulano criou. Criou não. Criar, a gente cria galinha, a gente cria gado. Filho, a gente treina, a gente prepara e a gente educa. E que nós possamos, a cada dia, ter a coragem de Joquebede, discipular como Eunice e consagrar como Ana os nossos filhos. Coloque-se de pé. Vamos orar ao Senhor pelas mães. E nesse momento eu gostaria que você consagrasse o seu filho, a sua filha, estando ele aqui ou não. Se estiver longe fisicamente, você vai consagrar ao Senhor o seu filho e a sua filha. Porque o Senhor nos deu por herança. E nós repreendemos toda ação do inimigo sobre a vida dos nossos filhos e das nossas filhas. Mãe, você é forte e corajosa porque porque o Senhor te fortalece. A sua força vem de Deus. Nós não somos super-heroínas, como já foi falado aqui. Nós somos falhas. Nós vamos errar. Errar talvez tentando acertar. Mas saiba que é o Senhor que te fortalece, o Senhor que te instrui. Se você andar no caminho, o seu filho vai ver o teu exemplo, você segura na mão dele e ele vai caminhar por esse caminho que é Jesus e não vai se desviar dele. Nós cremos assim. Querido Deus, eterno Pai, nós estamos na tua presença mais uma vez em oração para te agradecer
pelo privilégio de sermos mães, Senhor. Muito obrigado, porque a palavra diz que é uma herança tua, é uma recompensa tua, e nós te agradecemos por esta dádiva. Senhor, abençoe todas as mães presentes neste lugar. Fortalece, Senhor, a saúde, Senhor, das mães. Fortalece o emocional, fortalece o espiritual, Senhor. Em nome de Jesus. Senhor, seja com aquelas pessoas que perderam as suas mãezinhas, Senhor, que o Senhor venha com o teu consolo, Senhor, para esses corações. Sabendo que a tua palavra diz que o Senhor jamais esqueceria de nós, Senhor. Nós pedimos também e intercedemos agora pela vida dos nossos filhos e das nossas filhas, e nós declaramos em alto e bom som que os nossos filhos e filhas pertencem a Jesus. Nós consagramos aqui, Senhor, todas as crianças, todos os adolescentes, todos os filhos, todas as filhas, e declaramos para o mundo espiritual ouvir que eles pertencem a Jesus Cristo. E nós repreendemos no nome de Jesus qualquer seta inflamada do inimigo sobre elas, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Nós não aceitamos as doutrinas desse mundo, nós repreendemos e negamos qualquer ensino que vá contra a tua palavra, Senhor. E te pedimos, Pai, fortalece-nos, fortalece as mães para que tenham coragem, sabedoria, autoridade, fé, e que sejam exemplos acima de tudo para que os nossos filhos nos vejam e sigam o caminho que devem andar. Senhor, nos ensina a apresentar Jesus aos nossos filhos e às nossas filhas. Nos ensina a viver Jesus para que eles possam ver, Senhor, em nós esse exemplo. E fortalece-nos a cada dia, Senhor. Muito obrigada. Muito obrigado por esse privilégio. Nossos filhos são teus e nós consagramos a ti de volta. Usa o Senhor para ser bênção nessa nação. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Feliz Dia das Mães para todas as mamães lindas aqui hoje.